Ler o texto com atenção e reverência à palavra de Deus. Assim diz o Senhor: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e ele de novo lhes ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? E ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido, casar com outro, comete adultério. Vamos orar? Mantenha sua Bíblia aberta, mas vamos orar agora. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela traz luz para tudo na nossa vida, inclusive para o casamento. E que Teu Espírito Santo agora me ajude, e que os irmãos entendam a Tua palavra, casados e solteiros, divorciados, todos se rendam à Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu tenho mais uma história missionária. Você fala assim, mais uma? São muitas. 15 anos em missões é muita história. No Timor-Leste, como todo o país da Ásia, talvez você já viu, aquelas motinhas que parecem uma Honda Bis, e eles colocam 4, 5, 6 pessoas naquelas motinhas. Quem já viu aquelas fotos aqui? E às vezes o pai está ali com 4, 5 meninos, e eu via que só usava o capacete o pai, e as crianças tudo ali montada na motinha, sem capacete. Daí eu falei, nesse país eu posso andar sem capacete. E eu tinha uma motinha dessa, e um dia eu fui andar sem capacete, e a polícia me abordou, parece que estava abordando um bandido, assim, me cercaram, e que eu estava sem capacete. Eles prenderam a moto, prenderam o documento. Eu fui no setor de trânsito, e o senhor estava sem capacete, né? Eu falei, mas eu vejo aqui um monte de gente sem capacete. Ele, não, só as crianças. Eu falei, a criança não é gente? Ele falou para mim, o oficial de trânsito, ainda não. Porque criança aqui, se morre uma, já nasce outra. Cada família tem 7, 8, 10 filhos. Então eles não consideravam a criança como alguém que precisava da proteção na sua cabeça. Mas o que acontece é que a gente costuma fazer leis e buscar brechas na lei, né, advogado? Para poder ir de acordo com o nosso interesse. Então a gente procura brechas na lei para que a gente possa ter o nosso interesse naquilo que a gente quer. E era assim no Timor-Leste. Às vezes a gente não está preocupado em obedecer a Deus, nós estamos preocupados nas consequências da quebra do mandamento. Então a gente procura brechas no mandamento de Deus para saber até onde a gente pode ir na desobediência, até onde a gente vai ter ou não consequências. Essa é uma forma errada de aproximar dos mandamentos de Deus. A gente não pode perguntar assim, até onde eu posso ir na desobediência? Nós temos que perguntar, como que eu posso obedecer a Deus? Como que esse mandamento é bênção para a minha vida? Porque nós temos que ver que se Deus me ama, os seus mandamentos são para me proteger. E assim, se a proteção de uma cabeça numa moto é para proteger também as crianças, eu não posso procurar brechas na lei para ir de acordo com aquilo que me interessa. Por quê? Como eles têm vários filhos, se todas as crianças tiverem que usar capacete, é 5, 6 capacetes por família. Isso é caro para um timorense. Então eles procuram brechas na lei, no entendimento deles da lei, para poder fazerem o que eles querem. Às vezes a gente é assim com a lei de Deus, porque aqui nós vemos uma pergunta
que essas pessoas aqui, eles não queriam saber a verdade, eles queriam brecha para saber como que eles poderiam desobedecer a Deus. Vocês perceberam qual pergunta que eles fizeram? Eles perguntaram sobre a questão do divórcio. Eles perguntaram para Jesus como que era a questão do divórcio. A questão levantada para eles é essa. Mas cá entre nós, irmãos, quem está casado não tem que fazer essa pergunta. Quem está casado não tem que estar preocupado se a lei de Deus permite o divórcio. Então, quando eles perguntam isso, é porque o que a gente fala, talvez eles já tinham alguém em vista. Eles queriam que Jesus concordasse com eles para que eles quebrassem a lei de Deus, para que eles pudessem ter um outro casamento. Provavelmente era isso. Que nós vamos ver o que estava acontecendo aqui naquela época. A pergunta certa, se eles estivessem com problemas no casamento para Jesus, não era se podia divorciar. A pergunta certa tinha que ser assim: Jesus, como que eu faço para restaurar o meu casamento? Mas eles não queriam de fato obedecer à lei de Deus. Eles queriam uma brecha na lei de Deus para poder trocar de casamento. E Jesus vem e responde para eles e responde para nós hoje que o nosso problema no casamento, em qualquer área relacional que nós temos, o grande problema nosso é a dureza do nosso coração. Parece redundância, né, a gente falar isso. Já falei tanto sobre a dureza do coração, mas nós vemos que Jesus ensina no Evangelho de Marcos que o grande problema do homem é aquilo que sai de dentro de si e não aquilo que está fora de si. Tanto que no capítulo 7, Jesus, quando fala que os homens têm que se purificar de dentro para fora, ele fala que é do próprio coração do homem que saem os homicídios, os adultérios e toda a quantidade de males. Que Jesus tenha a nos dizer hoje que o nosso coração é duro e precisa ser amolecido pela palavra de Deus. Em qualquer relacionamento, relacionamento de pais e filhos, relacionamento na empresa, na igreja e principalmente no casamento. O nosso coração pode acabar inclusive com o nosso casamento. Mas primeiro veja, meus irmãos, que o foco de Jesus sempre foi o ensino. O versículo 1 fala que as multidões estavam reunidas atrás de Jesus e mais uma vez Jesus as ensinava. O foco de Jesus sempre foi ensinar a palavra de Deus. Tanto que no versículo 10, depois em casa, diz que os discípulos de Jesus, eles querem saber mais sobre o assunto e eles querem aprender mais de Jesus. Jesus sempre quer nos ensinar a sua palavra, porque é a sua palavra guardada no coração que protege o nosso coração de pecar contra ele. É isso que diz Salmo 119, 111. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso o foco de Jesus sempre foi ensinar a palavra. Por isso que você tem que sempre buscar aprender a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus guardada no seu coração que vai proteger o seu coração daquilo que sai dele. Porque o que sai do nosso coração sem a palavra de Deus é ruim. Como tem sido a sua relação de busca em aprender de Jesus? Você vem só aos domingos, à noite? Você lê a Bíblia na sua casa? Você tem interesse em vir na escola dominical aprender a palavra de Deus? Considere isso, porque o foco de Jesus sempre foi o ensino. E os seus discípulos depois perguntam em particular, porque querem aprender mais. Mas vamos nessa pergunta, meus irmãos. Olha o versículo 2. A pergunta é: e aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Em Mateus, ele relata um pouquinho melhor a pergunta. Em Mateus 19:3, ouça, diz assim: vieram a ele alguns fariseus, o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Mulher, você pode mandar o seu marido embora, está de saco cheio dele? Marido, você pode mandar a sua mulher embora?
Meus irmãos, será que pode? Eles sabiam da resposta. Eles sabiam da resposta. Eles queriam que Jesus validasse o coração duro deles, porque eles conheciam a lei de Deus. A pergunta deles era baseada em Deuteronômio 24:1, onde a lei de Deus diz o seguinte: escuta o que diz Deuteronômio 24:1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa. Eles sabiam que um homem poderia se divorciar da sua mulher apenas se achasse alguma coisa indecente nela. A palavra hebraica para uma coisa indecente era se ela mostrasse a sua nudez para outro homem. Estão entendendo? Se a nudez da mulher fosse mostrada para um outro homem, sim, Moisés disse que de fato poderia haver um divórcio. Esses fariseus conheciam a lei melhor do que nós, irmãos. Eles sabiam que o único motivo para o divórcio era o adultério. Mas eles perguntam para Jesus, como em Mateus 19:3 fala, porque eles queriam divorciar por qualquer motivo. Diz que tinha uma linha do judaísmo naquela época, em que os homens, eles separavam das suas mulheres por qualquer motivo. Queimou o feijão e o arroz, o cara achava que podia separar. Ela ficou velha demais, muito rápido, o cara achava que devia separar. Havia uma parte do judaísmo que era assim, por qualquer motivo, carta de divórcio. Por isso que eles perguntam para Jesus se é lícito, porque eles queriam experimentar Jesus, eles queriam que Jesus validasse o pecado deles, porque eles conheciam a lei de Deus e sabiam o único motivo que poderia se divorciar. Mas será que pode? Casados, às vezes dá vontade, não dá não? Um dia a Sharon, brincando comigo, ela pegou e falou assim: se eu pudesse, eu pulava fora, eu separava. Ela não estava falando assim, ela estava nervosa, porque eu falei assim: por que você não pode? Ela falou: porque eu não posso, porque nós temos uma aliança com Deus. Eu falei: que resposta bíblica boa. Porque como que Jesus, irmãos, responde? Como que Jesus responde a eles? Jesus responde a eles dizendo o que é o casamento. Jesus começa a responder para eles o que é o casamento. E a partir do versículo 6, olha o que o Senhor Jesus diz o que é o casamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Ou seja, o casamento é algo estabelecido por Deus desde o princípio. Desde o princípio de todas as coisas, quem estabeleceu o casamento é Deus. Não é o Estado que diz o que é o casamento. Não é o Senado, não é o governo brasileiro que diz o que é o casamento. Porque desde o início, do princípio, Deus disse o que é o casamento. Versículo 7, o que é o casamento? Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Parece óbvio, mas o casamento é a formação de uma nova família entre um homem e uma mulher. Dois homens não podem formar uma família em um casamento. O casamento é algo entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque o principal propósito do casamento é a procriação. A nossa confissão de fé vem falar o que é o casamento. O artigo 24:1 diz o seguinte: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher ter mais de um marido. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana, por uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa, para impedir a impureza. Então Deus estabelece o que é o casamento: é a união de um homem e uma mulher para que haja procriação.
para que a semente da igreja cresça mais e mais. O que mais que o Senhor diz sobre o casamento? Versículo 8: e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não serão dois, mas uma só carne. O casamento é um chamado para ser apenas um. E quando o homem deixa o seu pai e sua mãe, ele forma uma nova família com uma outra mulher que deixou também o seu pai e sua mãe. Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Ou seja, Jesus está estabelecendo que no casamento, depois de casado, é preciso ter um distanciamento geográfico. É preciso ter um distanciamento emocional. Tem que cortar o cordão umbilical do filhinho da mamãe. E isso é difícil para alguns homens. Formar uma nova família, também agora há uma independência financeira dessa nova família. Formar uma nova família agora há uma independência espiritual. O homem passa a ser agora o líder espiritual da sua casa, porque outrora o seu pai era o líder espiritual da sua casa. Então Jesus responde à pergunta deles, dizendo o que é o casamento. Nós somos chamados para ser apenas um, dois que se formam um. Portanto, o casamento é uma união indissolúvel, não tem que se desfazer. Jesus diz que só Deus pode dissolver o casamento. E como que ele faz isso? Quando ele chama um dos cônjuges para morar com ele. Só Deus pode quebrar o casamento. Portanto, meus irmãos, nós nunca podemos cair na moda que casamento é algo fora de moda. Casamento é algo estabelecido por Deus. Para a igreja será sempre algo digno, algo santo, algo aceitável. Nós não podemos aceitar que o Estado tenta dizer para nós o que é o casamento. A igreja vai se manter firme até o final, dizendo que o casamento não pode ser entre pessoas do mesmo sexo. Porque o propósito do casamento é a procriação, um dos propósitos. Meus irmãos, para a saúde da sua família, jovens, para a saúde da família que você vai formar, é preciso um distanciamento da sua outra família. Ou seja, morar na casa da sogra por muito tempo não vai dar certo. É lógico que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos estar lá, nós estamos passando por dificuldades financeiras, não é verdade? A gente está juntando dinheiro para comprar uma casa, mas em longo prazo isso não é bom. É preciso que o homem deixe pai e mãe e se una à sua mulher e forme uma nova família. E meus irmãos, o que Jesus vem ensinar para eles que estão perguntando sobre o divórcio é que não tem como separar aqueles que se tornaram um só. Como que eu vou me separar da minha esposa se agora nós somos um só? Como que eu vou arrancar parte de mim? Não tem jeito. Um escritor chamado Matthew Henry, ele diz o seguinte: os filhos de um homem são partes dele, mas a sua esposa é ele próprio. Entenderam? Os filhos de um homem são partes dele, mas a sua esposa é ele próprio. Não tem como eu me separar da minha esposa. Não tem como nós queremos viver um casamento e longe um do outro. Uma vez eu fiz uma besteira de ficar numa viagem missionária 3 semanas longe da minha esposa. Nunca mais. Agora estou aceitando no máximo 2, 3 dias no máximo. Porque não tem como separar aquilo que Deus uniu. Nós devemos estar juntos. Nós somos um só. Veja, meus irmãos, que Jesus vem ensinar para eles o que é o casamento, porque eles estavam pensando que era uma união que poderia ser quebrada por qualquer bobeira. Então, se eu e ela somos um só, quando eu invisto nela, eu invisto em mim mesmo. Quando o meu cônjuge é abençoado, prospera, quem prospera sou eu mesmo. Se a minha esposa está mais bela, é bom para quem? Para mim mesmo. Portanto, maridos, as mulheres dizem que mulher bonita é mulher cara. É isso mesmo?
Invista na sua mulher, gaste dinheiro, salão. Apenas uma brincadeira. Mas quando você promove o seu cônjuge, você está promovendo você mesmo. Eu brinco com a Sherry que quando eu tirei ela da casa dela, ela ainda não tinha feito faculdade, não tinha tirado carteira, e agora tem tudo isso. Eu falo, então quando eu morrer, não precisa arrumar outro, porque você já está independente. Ciúme, né? Porque, irmãos, quando nós investimos um no outro, nós estamos investindo em nós mesmos. Porque casamentos às vezes parecem uma disputa, onde um quer ser mais do que o outro, um quer que o outro sirva a ele, mas não quer servir, e não foi para isso que nós fomos chamados. E eu afirmo para vocês, de acordo com o que Jesus está me ensinando aqui para nós, que a melhor coisa que existe nessa terra é o casamento. Amém? Foi fraco, hein? Casais, a melhor coisa que existe nessa terra é o casamento. A segunda melhor coisa é a igreja. E você fala assim: peraí, pastor, mas lá em casa não está tão legal assim não. Talvez você pensou, você teve dificuldade de falar amém, porque talvez lá em casa não está tão legal assim não. Talvez você fala assim, mas casais brigam, casais separam, casais se agridem. Nós temos aqui um advogado que às vezes pedem para divorciar e ele tenta reconciliar os casais. E Jesus responde por que tudo isso acontece. Jesus vai responder no versículo 5. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, Ele vos deixou escrito este mandamento. Há uma exceção para que haja separação, porque para o nosso coração é muito difícil perdoar o adultério. Quando Jesus diz lá em Mateus, Ele fala assim: eu porém vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada comete adultério. Disse-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Jesus disse que por causa do nosso coração duro, a única brecha que Ele abre para que haja separação é o adultério. Porque, convenhamos, não deve ser fácil, não é verdade? Nosso coração tem muita dificuldade com esse tipo de perdão. E os discípulos assustam, falam: Jesus, se é assim, é melhor não casar. Porque na cabeça dos discípulos também estavam que eles poderiam trocar de mulher, como era no judaísmo naquela época, por qualquer motivo. Mas Jesus fala: não, nem todos são aptos para isso, nem todos vão casar. Alguns Deus preparou para não casar, e eles vão investir a sua vida toda para a obra de Deus. Portanto, não julguem pessoas que não se casaram, porque elas são completas em Jesus. E nem todos são aptos para isso. Então, por causa da dureza do coração, Jesus abre essa exceção. Porque o que leva uma mulher a trocar o seu marido por outro? O coração duro. O que leva alguém a querer separar-se? O coração. Porque nós achamos que tudo deve girar em torno de nós mesmos. Às vezes, quando a gente vai aconselhar casais, e o que a gente ouve é lá: eu não estou tão feliz mais. Eu vejo que não está sendo bom para nós mais, porque não entenderam que o casamento é uma aliança. E quando nós fazemos uma aliança diante de Deus, essa aliança é inquebrável. E Jesus abre essa exceção por causa da dureza do nosso coração. Mas, meus irmãos, diante das dificuldades,
começou a ter um outro entendimento que, além do adultério, há motivo sim para a separação. A nossa confissão de fé faz o seguinte: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu ao matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério, ou a deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. A nossa confissão de fé entende que, além do adultério, se um dos cônjuges abandona a casa, se um dos cônjuges abandona o lar, também é um motivo passível para o divórcio. Porque aquele que há uma deserção, aquele que abandona o casal, que abandona a família, ele traiu a sua família. A nossa confissão de fé diz isso. Daí você pergunta: Gabriel, e em caso de violência? Em caso de violência, além de ser uma deserção, uma traição da aliança, é caso de polícia. Amém? Então Jesus vem nos ensinar que casamento é algo sagrado e é uma bênção de Deus. Mas qual que é a proposta então do Evangelho para casais que estão com dificuldade? Se acontecer na sua família esse pecado tão grave do adultério, qual que é a proposta do Evangelho? O que é o Evangelho, meus irmãos? O Evangelho é que Deus se reconciliou conosco, que somos pecadores e inimigos dele, amém? Nós cantamos aqui agora: inimigo fui, mas o seu amor lutou por mim. A proposta do Evangelho para nós é que nós éramos inimigos de Deus e Ele nos perdoou, Ele nos aceitou de volta. Então, o que eu falo para casais que estão com dificuldades e que inclusive sofreram esse golpe forte do adultério? Eu falo que você aplique o Evangelho no seu casamento, aplique o perdão no seu casamento, não endureça o seu coração, aplique a pacificação no seu casamento, aplique a graça de Deus no seu casamento. Fique firme, perdoe, peça perdão. Porque se eu não acreditasse na reconciliação e na restauração de casamentos, eu tinha que parar de pregar o Evangelho. Amém? Eu acredito na restauração de casamentos, inclusive se teve adultério, porque o Evangelho é a reconciliação entre nós, inimigos de Deus, com o Deus que nos aceita de volta, por meio da sua graça. Portanto, eu não sei como é que está na sua casa. Alguns se abrem, alguns não. Mas aplique o Evangelho no seu casamento. Perdoe, aplique a graça de Deus. Fique junto até o final. Te aconselho a olhar para ela e falar assim: nós vamos ficar juntos até o final. Falei de mim. Amém? Nós vamos ficar juntos até o final. E você que está namorando, você tem que olhar para ela e para ele e pensar assim: olha para a cara dela, para a cara dele e pensa assim: será que eu vou aguentar olhar a vida inteira para essa pessoa? Porque essa é a proposta de Deus. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Meus irmãos, portanto, hoje, o que nós temos aqui é que nós temos que buscar aprender com Jesus. Como discípulos, nós temos que ter interesse pela palavra de Deus. Nós temos que estudar a Bíblia, porque a palavra é a receita contra o meu coração caído.
Salmo 119, 111 diz que é a palavra de Deus, quando guardada no nosso coração, é que é a receita contra o nosso coração duro. É por causa de corações duros que há separações na maioria das vezes, onde homens trocam as suas mulheres, onde mulheres trocam seus maridos por algo supostamente mais interessante, por causa do coração duro. É por causa do nosso coração duro que não há perdão. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, aprender de Jesus sempre, para que, guardada no nosso coração, o nosso coração não venha a trazer problemas para os nossos relacionamentos conjugais. Quanto mais você conhece essa palavra, quanto mais você aprende de Jesus, mais santo e abençoado o seu casamento será. Também valorize o seu casamento. Homens, invista na sua mulher, ela é parte sua. Lidere a sua casa. Homens, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entregue por ela, sirva a sua mulher, invista nela. Mulheres, respeitem, sejam submissas ao seu marido, como a palavra de Deus nos orienta. Jovens, vida de casado é muito boa, casa. Não caiam no mito de que você precisa ter um monte de coisa para casar. Não caia no mito que você tem que ter primeiro casa própria, faculdade. Não, construa a vida juntos. Eu conversando com o conselho a semana passada, nós falamos, nenhum de nós tinha casa própria quando casaram. E um deles falou assim, eu não tenho até hoje, eu também não. E um deles falou assim, eu estava totalmente endividado. Eu lembro de fazer a minha cerimônia de casamento, eu tinha R$500 para fazer a festa. Na época era um salário mínimo. A gente tinha um colchão, porque nós construímos a vida juntos. O mundo quer dizer hoje para você que casamento atrapalha a sua vida. Jovens, vai curtir, vai ganhar dinheiro primeiro. Não, construam a vida juntos. Não há nada melhor do que o casamento nessa terra. O que você vai aproveitar solteiro, que você não pode aproveitar com ela ou com ele? Casado, você pode até viajar junto. Tem tanta coisa legal para fazer junto. Aplique o Evangelho então, meus irmãos, no seu casamento. Sem pedir e dar perdão, as nossas relações não vão longe. Coloque essa palavra no seu relacionamento. Peça perdão, dê perdão. Porque sem perdão você não vai conseguir chegar aos 30, 40 anos, como nós temos exemplo na nossa igreja. Casais que estão juntos há mais de 40 anos. Nós vamos chegar lá. Pergunte para eles quantas vezes foi necessário voltar atrás, quantas vezes foi necessário perdoar. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nunca dará carta de divórcio à sua igreja, porque Jesus é um marido fiel. A sua esposa o trai e ele a perdoa, ele a santifica, ele a purifica. E todo aquele que professou a sua fé e se batizou faz parte da noiva de Cristo e estará com Jesus eternamente. A Ele toda a glória, que nos uniu para a sua glória. Eu quero hoje orar.